A gente vai conversar hoje, esclarecendo as dúvidas sobre diabetes gestacional. Estou aqui recebendo para conversar com a gente sobre o assunto a doutora Naira. Prazer recebê-la aqui novamente, doutora. Obrigada pelo convite, Jaque. Obrigada por ter vindo falando sobre um assunto tão importante. Doutora, eu queria começar entendendo sobre a mulher que já tem problema de diabetes e pensa em engravidar. Dependendo do tipo da diabetes, do tratamento que ela faz, é necessário conversar com o médico até mesmo antes de engravidar, doutora? Essencial, sempre. O diabetes é uma doença que pode alterar a fertilidade da futura gestante. E também a formação do bebê no começo. Então, se ela tem um ambiente hiperglicêmico, quer dizer, um açúcar descontrolado, esse bebê pode ter problemas de formação. Então, é essencial que ela engravide com uma diabetes controlada, com açúcar no sangue controlado. Doutora, aquelas mulheres que têm diabetes e utilizam a insulina, algumas fazem até a própria aplicação na barriga e tal, vários diabéticos passam por isso. Ela pode engravidar? Ela vai poder continuar utilizando a insulina grávida? Ela pode e deve continuar utilizando a insulina grávida. A insulina é uma alternativa de tratamento que a gente tem durante a gestação, inclusive, mas para ela conseguir engravidar e ter uma gestação saudável, é importante que ela já engravide com a glicemia controlada. Aquele ponto que a gente falou na primeira pergunta. É muito importante que ela consulte o endocrinologista, estabilize o cenário do diabetes, para daí começar a tentar engravidar. Doutora, acho que de um modo geral, para toda mulher que quer engravidar e que quer um planejamento, a gente sabe que nem sempre é possível planejar, mas pensando no mundo ideal, na mulher que quer fazer o planejamento, procurar um médico, muitas vezes é o seu ginecologista que vai dar esse encaminhamento e fazer todos os exames necessários, é importante porque talvez esteja aí com uma descompensação e a pessoa nem saiba, né? Exato, nos exames de rotina anuais que essa mulher vai fazer com a ginecologista, ela vai descobrir se ela tem ou não diabetes, né? Então, os exames rotineiros são super importantes para a saúde e uma vez que ela pense em engravidar, ela vai procurar a médica dela e vai fazer esses exames previamente para ter esse diagnóstico se eventualmente ela já tem diabetes. Agora, doutora, vamos para o assunto propriamente dito, que é diabetes gestacional. E eu já ouvi, você já deve ter ouvido, casos de mulheres que não tinham problema de diabetes e de repente desenvolveram na gestação. Explica pra gente por que isso acontece. Eu não só ouvi, eu tive na no minha caso. Ah, teve também, doutora? Tive. Passou por isso. Durante a gestação, a gente tem aumento de um hormônio que chama lactogênio placentário, em todas as gestações. Quando ele se soma a fatores de risco, por exemplo, obesidade, sobrepeso, diabetes na família, diabetes em gestação anterior, gemelaridade, se é mais de um bebê, todos esses fatores somados vão aumentando o risco dela de desenvolver diabetes durante a gestação. Então, além de estar grávida já ser um fator de risco, ela precisa, por si só, ela precisa ter outros fatores de risco somados. Doutora, existem alterações que são perceptíveis ou geralmente nos exames o médico vai verificar que essa diabetes está descompensada? É mais fácil o médico identificar nos primeiros exames. Então, toda grávida vai procurar o médico para fazer o controle e vai fazer lá a sua glicemia de jejum durante o início, o meio e o final da gestação, né? Pelo menos 3 ou 4 vezes, no mínimo, ela vai fazer esse exame. Esse exame já pode indicar para a gente uma alteração muito gritante. Se esse exame por si só não indicar, a gente tem a curva glicêmica, que é indicado em todas as gestações, a partir de determinada semana, e na curva glicêmica a gente tem o diagnóstico comprovado. A alteração física na paciente, você pode encontrar quando você já tem um diabetes muito descompensado. Então, você vai ver um bebê acima do peso que ele deveria ter naquela fase, ou uma quantidade de líquido maior do que o esperado. Então, você vai ver uma barriga, quando a gente mede a altura uterina, maior do que a esperada para aquela fase. Mas daí a gente já está num cenário de diabetes descompensado, arrastada há um tempinho. Doutora, vamos falar então sobre a alimentação dessa gestante com diabetes. Doutora, vai falar como doutor e como alguém que passou por isso também, né? Sofri muito. Eu imagino, porque de um modo geral, eu não sei se é um pouco psicológico, eu lembro que eu pensava, se me desse a oportunidade de comer a parede, eu comia a parede grávida. No final da gestação, assim, nas 2 últimas semanas não, porque você não consegue nem dormir direito, mas assim, 7º e 8º mês eu queria comer tudo que podia, doutor. E aí eu queria entender, não sei se junta também esses fatores psicológicos, já que eu tô grávida eu vou comer também. Como lidar com isso com o diabetes? Tem que controlar mais ainda, não tem?
essa permissividade com a alimentação não foi só sua. Ai, obrigada! Toda grávida tem um pouco isso, que é o agora eu estou grávida e eu posso comer e eu não vou passar vontade. Tem um entorno social, a família oferecendo o alimento. Por dois, tem que comer mais. Exato, que é um conceito super errado, mas que a gente ouve um monte ainda das familiares. O certo, o essencial é uma alimentação balanceada e sem grandes períodos de jejum, porque o jejum também é prejudicial para o desenvolvimento do bebê. Então, a base principal para uma gestação saudável é uma alimentação controlada e balanceada e sempre que possível orientada por um nutricionista. Isso para qualquer gestante, né? Para qualquer gestante. É isso que vai diminuir o seu risco de aumentar o peso bruscamente e o aumento de peso muito grande durante a gestação aumenta o risco de não só diabetes gestacional, como hipertensão gestacional e outras coisas. Então, o principal tratamento para diabetes gestacional, inclusive, é a orientação nutricional, é fazer escolhas corretas de alimentação para evitar que a gente tenha que entrar com a medicação, que no caso da gestante é só a insulina. A insulina é a nossa única opção. Eu vou te deixar para o próximo bloco a pergunta sobre o que fazer com doces. Como existem mulheres que me contam que engravidaram 30 quilos na gestação, eu quero saber o efeito disso, doutora. Você me explica daqui a pouquinho, eu vou para o intervalo e já eu tô de volta. Doutor, eu volto com a pergunta no bloco anterior e eu não sabia disso, acabei de descobrir que a minha maquiadora está entre essas. Ela disse que nas 3 gestações ela engordou 30 quilos e sabe como ela é? Magérrima, minha gente. Aí eu quero saber, doutora, a obstetra dela deve ter pegado no pé, porque não pode 30 quilos, né? Não, 30 quilos é muito. Mas, enfim, cada organismo é diferente e sempre que a gente engorda muito, a gente aumenta muito aquele fator de risco de desenvolver a diabetes e a pressão alta. Então, por mais que ela seja magérrima, ela não tem o fator de risco de já ter engravidado gordinha, mas ela somou outros fatores durante a gestação. Poderia estar correndo esse risco, né? Sim. E aí eu queria entender, já que a gente está falando sobre esses cuidados na alimentação, para a mulher que desenvolveu diabetes, não vai poder comer doce, doutora? Como é que faz? A minha alegria era falar, tô grávida, eu vou comer mesmo esse doce. Não vai poder, doutora? Eu acho que o grande segredo da nutrição é o bom balanço da alimentação. O equilíbrio, né? O bom senso. Então, sim, você pode comer, mesmo as diabéticas podem comer o doce, mas com bom senso, com uma quantidade determinada, sem exagero, sem ser todo dia, o tempo todo. Então, o bom senso é sempre a chave. Doutora, pensando no pré-natal e no quanto o médico da gente ajuda, a doutora Fabi, que foi a minha ginecologista obstetra que você conhece também, ela no começo foi tudo muito bem. Quando eu dei uma degringolada, ela ficava, segura um pouco, porque eu acho que até essa ajuda no pré-natal, e aí para quem está nos assistindo no Brasil inteiro, a gente conversou sobre isso recentemente, o quanto o SUS tem feito um bom trabalho de pré-natal em vários locais com pessoas que a gente conversa, mesmo para quem não tem um atendimento particular. Essa conversa, essa ajuda do médico, essa pesagem no segura um pouco, fico preocupado, é importante, não é, doutora? Essencial. É o contrapeso da família, porque a família está ali querendo alimentar a grávida, levando a comida para a grávida. E é a ginecologista que vai trazer de novo ela para o prumo, vai lembrar ela da importância de manter a alimentação. Então, o controle pré-natal é essencial e por isso longos períodos entre as consultas também são uma preocupação. Porque se você passa muito tempo sem ver aquela grávida, quando ela volta, ela já volta com quilos a mais. E aí, doutora, a pergunta é, quando a gente fala daquilo que é mais prejudicial à saúde, a gente pensa, eu falei dos doces, mas a gente pensa também do excesso de carboidrato de uma maneira geral. Tem gente que não gosta de doce, mas come muita massa, come muito arroz, come muito pão, come pizza, não necessariamente o doce, o salgado também, isso também pode ser perigoso, não pode? Sim, as pessoas associam diabetes a uma questão com açúcar. Só açúcar, então, né? Ela fala, eu não posso comer açúcar, mas me dá essa macarronada que eu vou comer o prato inteiro. O carboidrato também vira açúcar, falando de uma forma bem simples, no organismo. Então, a gente sempre orienta, e o acompanhamento nutricional personalizado é essencial nessa hora, de ter uma dieta feita para você, mas a troca dos carboidratos, de carboidratos simples para complexos. Quer dizer, eu vou trocar aquele pãozinho francês normal pelo pãozinho francês integral. Claro que tem que ter bom senso aí. Às vezes, o pãozinho francês não é o melhor carboidrato para você comer. Vai ser a aveia com alguma outra coisa. Né?
Mas carboidratos complexos são os integrais, quando a gente fala de massas integrais, pães integrais. A aveia também, quando a gente coloca na fruta, ela acaba diminuindo o índice glicêmico daquela fruta. Eu, pessoalmente, adorava comer banana. E daí, no café da manhã, eu sempre queria comer banana. E a banana estourava a minha glicemia. E daí, eu lembro que, durante a gestação, eu tive que abrir mão desse tipo de fruta, porque ela subia muito meu açúcar, e trocar por frutas de menor índice glicêmico, tipo kiwi, morango, frutas vermelhas em geral. E você falou uma coisa que é importante, alguns nutricionistas já ensinaram a gente aqui, para quem tem diabetes de um modo geral, e daí a gente está falando especificamente na gestação, procurar ou farinha ou farelo de aveia, tudo aquilo que venha equilibrar o índice glicêmico do que você está comendo, né? Então isso ajuda também na diabetes gestacional, diabetes gestacional. Isso né? ajuda a ajustar na quantidade certa, quando a gente excede também não a quantidade. adianta, né? Também não adianta encher de aveia. Um dia eu quis comer mexerica, eu comi o quê? 10? Eu comi uma atrás da outra, que eu nunca vou me esquecer, eu não tive desejo de nada, mas o dia que eu quis comer aquela mexerica foi um negócio. E aí, doutora, eu queria perguntar sobre essa questão do quanto o alimento ele é afetivo para nós e na família, quando a gente está grávida, hoje em dia, como a senhora falou, senhora porque é doutora, né, mas é super jovem, falou pra gente, a família fala o quê? Come por dois, você sabe que não precisa disso, você já entendeu, você já assistiu o nosso programa, a doutora já explicou que não existe esse negócio de comer por dois, mas, tô aqui com a minha família mesmo, eu vou comer a mais. Como é que é? Aí você pode falar não só com a proporção de médica, mas de quem passou também, conseguir esse equilíbrio na alimentação, porque não deve ser fácil. Estar grávida é uma questão hormonal e é uma questão emocional junto, não é verdade? Quando a gente fala de dieta e restrições alimentares, nunca é fácil. Verdade. Porque os momentos sociais são todos envoltos pela alimentação. Então você encontra a sua família para almoçar, para jantar, para comer uma pizza. Você encontra seus amigos no bar, no restaurante, na festa. Tudo envolve comida. E daí é um comprometimento grande, é pensar no benefício do bebê. Eu acho que isso, falando como paciente, não como médica, isso é o que me trazia para o prumo. Pensar até mais no bebê do que em você, né? As pessoas me ofereciam comida e eu falava assim, não, porque agora eu sou responsável por ele. Então, se eu me alimentar de forma errada e desprogramar minha glicemia, tiver um controle ruim, ele vai ter esse impacto e a culpa vai ser inteiramente minha. Então, é difícil, mas é necessário. Doutora, então explica agora para nós quais são os impactos de uma pessoa que tem diabetes e não trata para mãe e para bebê? Não trata corretamente? Quando eu como muito carboidrato, muito açúcar, então eu tenho um índice glicêmico que a gente chama mais alto, é o açúcar no sangue mais alto. Quer dizer que aquele bebê que está vivendo dentro de mim vive num mundo mais doce, falando de uma forma mais fácil. Quando ele nasce, esse mundo não é tão doce aqui fora. Então ele vai depender do que ele come, do leite que ele mama, para ter o metabolismo dele. Vivendo num mundo doce, dentro da barriga da mãe, ele aprende a produzir insulina para aquele ambiente de açúcar. Mas quando eu tiro ele de dentro da barriga da mãe, ele não tem mais aquela oferta de açúcar tão grande. Porque, claro, no leite materno ou nas fórmulas, a gente tem açúcar. Não no conceito que a gente conhece, mas tem tipos de açúcares que são necessários para o bebê. Então, quando ele nasce, ele produz insulina demais para açúcar de menos. E esse bebê tem um risco de fazer hipoglicemia, principalmente nas 24 primeiras horas de vida. Então, é um bebê que nasce e que tem que fazer controle glicêmico, igual a gente faz de pontinha de dedo, ele também tem que fazer nas primeiras 24 horas de vida. E a partir daí, se ele atingir um bom equilíbrio glicêmico, a gente sabe que ele segue à frente bem. O risco para a mãe, que também afeta o bebê, é que o ambiente doce, aquele açúcar aumentado, faz com que o bebê cresça mais. Então, geralmente, aquele bebê que a gente chama no termo médico de macrossômico, aquele bebê que nasce com próximo de 4 quilos ou acima de 4 quilos e todo mundo olha e fala assim, uau, que lindo, nasceu criado. Gordinho, que maravilhoso. Só que isso não é lindo se for associado ao diabetes gestacional. Então, um bebê macrossômico estica mais o útero. Na diabetes gestacional, ela tem um risco também de acumular líquido a mais, o líquido amniótico. Tudo isso estica mais o útero e o útero é como se fosse uma bexiga. Se eu estico muito ela estoura. No caso do útero, obviamente, ele não estoura, mas ele contrai reativamente. Então, é uma paciente que tem risco de parto prematuro. Ela pode entrar em trabalho de parto antes da hora. Ela pode romper a bolsa pela distensão ou entrar em trabalho de parto antes da hora. E daí vai ser um bebê grande, mas prematuro. Doutora, eu também já ouvi casos, aí eu queria que a senhora me explicasse, de pessoas que seguiram a gestação sem diabetes, mas quando estavam no finalzinho, às vezes até
pelo peso que o bebê ganha, o médico se preocupa e fala, tá na hora de fazer de novo algum exame de curva glicêmica ou até para saber como é que tá a sua glicemia pela manhã. Pode acontecer de não apresentar durante a gestação e de repente no final da gestação acontecer? Pode. O hormônio lactogênio placentário tá lá a gestação inteira. E os fatores de risco, eles podem vir a qualquer momento. Não é porque eu engravidei magra que eu não vou ganhar peso demais e entrar no grupo de risco que antes eu não era. Então, se essa paciente começou a ganhar muito peso à frente ou precisou parar de fazer atividade física por algum motivo, então ela ficou em casa, em repouso por algum motivo obstétrico e acabou ganhando mais peso pela imobilidade, essa paciente ganha um fator de risco e daí para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer a curva glicêmica de novo. Doutora, é importante então comer realmente de 3 em 3, de 4 em 4 horas? Isso também é importante para o equilíbrio? Hoje em dia a gente não tem mais essa rigidez de tempo da alimentação, mas a gente sabe que longos períodos em jejum, não relacionado ao diabetes propriamente, longos períodos em jejum são prejudiciais para o bebê. É necessário ter uma alimentação bem calculada e sem longos períodos em jejum. Mas falando sobre diabetes gestacional e uma gestação saudável, a atividade física, quando permitida na gestação, é essencial. Ela aumenta o seu metabolismo, favorece a queima daquele açúcar em excesso e eu vivi na pele a importância, porque eu pude ver que quando eu não fazia atividade física, meu controle glicêmico ficava mais ou menos. Quando eu caminhava por 10 minutos, 15 minutos, era uma coisa pequena, meu controle glicêmico ficava excelente. Então, depois dessa experiência, eu sempre incentivo as pacientes. Quando a gente fala em atividade física, todo mundo pensa em fazer 1 hora. Já tô pensando naquela hidroginástica, tô pensando naquele pilates que você tem que ir 2, 3 vezes por semana, que nem é a realidade de muitas mulheres, né? Não, às vezes ela pode caminhar na praça, perto de casa, na esteira que tem no prédio, e fazer aí 10, 15 minutos faz muita diferença no impacto glicêmico. Ela também não precisa e nem pode sair extenuada, acabada. Pensa numa mulher que nunca fez atividade física, não, agora eu vou ficar 40 minutos nessa esteira, não é isso, né? Não, assim, calculando de uma forma bem fácil de entender, atividade física na gestação, para quem não faz, ou para quem faz de baixa intensidade, o ideal é que ela consiga conversar durante a atividade física, que ela não perca o fôlego para conversar. Então, isso a gente vai manter ela de baixa a moderada intensidade na frequência cardíaca e vai ter o benefício do controle glicêmico. Doutora, vamos falar então sobre as formas de tratamento. É a utilização da insulina a principal delas? Sempre que a gente tem um diagnóstico de diabetes gestacional, a primeira orientação é nutricionista, atividade física se possível e começar a fazer o controle de ponta de dedo durante o dia. Essa paciente vai fazer em jejum, pré cada refeição e 1 hora depois de cada refeição. Daí a gente analisa isso por 1 semana, quer dizer, eu vejo se o impacto da dieta controlou a glicemia dela. Se não controlou, daí a gente discute a entrada da insulina. Boa parte das vezes já controla, doutora? A esmagadora maioria das pacientes que segue a orientação nutricional e quando pode faz atividade física não precisa de insulina. É um percentual muito pequeno que precisa de insulina. Essa utilização é como da insulina nesses casos, doutora? Então, daí depende da assistência que essa paciente tem. Eu costumo orientar para as minhas pacientes, sempre que possível, internar a paciente para entrar com a insulina no ambiente hospitalar. Porque assim, ela vai aprender o manejo da insulina e a gente vai conseguir regular essa dose, ajustar essa dose, sem oferecer risco para o bebê. Se eu uso a insulina de forma incorreta ou com uma quantidade muito alta, ela pode dar hipoglicemia, que é aquele mal-estar, aquela tontura ou até um desmaio. Mas isso para um bebezinho que está dentro da barriga da mãe é um impacto muito grande. Então, não é obrigatório entrar com a insulina no ambiente hospitalar, mas para muitas pacientes que não têm o manejo, que não conhecem a insulina ou que têm um desbalanço grande, que vão precisar de um ajuste de dose mais correto, pode ser indicado. Doutora, eu ia perguntar, isso que a senhora acaba de citar para nós, as sensações. Quem é que nunca abusou do doce ou acordou, não tinha comido direito, de repente chupou uma bala, comeu alguma coisa doce, sentiu aquela tontura, uma sensação estranha? São essas sensações também que a mulher pode sentir na diabetes gestacional? A diabetes gestacional não traz sintomas para a mãe. Então, ter um açúcar alto não te traz nenhum sintoma. Esse é o maior perigo, porque só fazendo o exame ou fazendo um acompanhamento. Agora, a hipoglicemia, que é quando o açúcar cai ou eu uso a insulina de forma incorreta, exagerada e o açúcar cai, daí sim ela vai me gerar sintoma, que é o suor, a sudorese,
a tontura, tremor ou a perda dos sentidos, o desmaio mesmo. E aí eu falo para vocês pela experiência, como minha avó tem o diabetes e mora com a minha mãe, a gente está sempre junto acompanhando, muitas vezes ela faz a medicação e de repente segura demais na alimentação durante o dia, começa a passar mal, a gente vai medir, essa glicemia baixou demais. Então também tem que se tomar um cuidado com isso, né? Sim, por isso que eu falei, dá pra gente introduzir insulina para paciente que precisa em casa? Dá. Mas às vezes não é seguro, porque essa paciente não vai ter uma supervisão correta e daí ela vai estar longe da assistência médica e até ela ter essa busca, ela pode ter algum impacto. Doutora, para as gestantes que estão diagnosticadas já com diabetes gestacional e querem continuar trabalhando, fazendo tudo o que faziam antes de uma maneira normal, é possível? E em alguns casos, como você explicou que pode acontecer com o útero, vai ser necessário repouso? A gente tem que evitar ao máximo o repouso, né? Porque tirar essa mulher do ambiente de trabalho, tirar ela do dia a dia, tem um impacto emocional grande. Daí a gente vai lá e desconta onde? Na comida. Uhum. Então é difícil que eu deixe essa paciente em casa e ela controle a alimentação, porque ela vai ter mais fácil acesso à comida e mais desocupação, né? Ela não está no trabalho, não está distraída. Então a gente nunca afasta uma paciente por diabetes gestacional, a menos que ela tenha um bebê macrossômico, um acúmulo de líquido que a gente chama de polidrâmino no termo médico muito grande, que ela tem um risco de parto prematuro iminente, ou que o trabalho dela esteja atrapalhando o controle da glicemia. Mas o que vai mudar na rotina dela? Basicamente, lembrar das orientações nutricionais, às vezes carregar umas marmitinhas, quando ela não tiver acesso a esses alimentos no trabalho, e carregar o seu kit de glicemia de ponta de dedo, porque ela vai ter que fazer isso durante o dia, todos os dias. Doutora, muda em alguma coisa ou pode mudar a indicação da via de parto? A indicação da via de parto só vai mudar no diabetes gestacional se ela tiver um bebê macrossômico com mais de 4 quilos. Daí a gente vai ter que optar pela via mais segura, que em geral é a via alta, que a gente chama, é uma cesárea, porque um bebê de mais de 4 quilos tem um risco de distócia, quer dizer, ele tem um risco de não conseguir passar pelo canal de parto com facilidade. Existem partos de bebês de mais de 4 quilos normais, mas daí você tem que avaliar até a estrutura física da mãe, não? O tamanho do quadril, o tamanho da mulher, tudo isso conta, né? Exato. Mas o diabetes gestacional por si só não é uma indicação de via alta de parto, de forma nenhuma. A menos que a gente tenha o polidrâmino ou a macrossomia, daí a gente vai avaliar junto com a estrutura da paciente. É uma avaliação do todo, né, doutora? Sim. Ela não vai perder a possibilidade de ter um parto normal, principalmente se seguir todas as orientações corretamente. Isso, né? Que é o essencial. Se essa paciente tem o diagnóstico de diabetes gestacional, mas ela faz o controle, ela não vai ter macrossomia, ela não vai ter polidrâmino e ela vai ter uma gestação saudável. Então, se ela fizer o controle no comecinho, isso muda todo o resultado final. Doutora, falando sobre esse controle, para a gente finalizar, eu queria entender, podem haver questões genéticas que são fundamentais para isso? Eu conheço desde mulheres que engordaram muito pouco até mulheres que engordaram muito. Já percebi que existem mulheres que estavam acima do peso e que quando engravidaram, ganharam pouquíssimos quilos. E ao contrário, mulheres que sempre foram magras, sempre pesaram um pouco, sempre estiveram dentro ali do seu IMC, de repente engravidam e daí falam, como é o caso da nossa maquiadora, poxa, engordei 30 quilos. Tem uma questão genética nisso também? Claro que pode ter uma influência genética, mas tem uma influência muito mais alimentar e de atividade física do que genética. Geralmente a paciente mais magra, quando ela engravida, ela não tem essa preocupação de ganho de peso, porque ela já não tinha na vida dela. Ela era uma pessoa magra, que seguia comendo o que ela queria. Quando a paciente de sobrepeso ou mais gordinha engravida, ela muitas vezes já tem aquela memória da dieta, aquele controle, ou ela já imagina, quando eu engravidar eu não posso engordar tanto, porque senão o impacto vai ser muito grande. Então a gente pode ter a característica genética, mas as ações da paciente comportamental contam é muito maior, mais. né? Doutora, de quantos, pensando numa questão na normalidade, quantos quilos se espera que uma pessoa ganhe? Tem algo que é de praxe para a maioria das mulheres? Hoje em dia a gente acompanha as gestantes numa tabela, a gente tem um gráfico que leva em consideração o IMC, que é o índice de massa corpórea, é o peso da paciente sobre a altura ao quadrado, e as semanas da gestação. E daí nesse gráfico a gente tem faixas de normalidade.
do ganho de peso adequado, ou da paciente que tem sobrepeso, ou que tem obesidade. Então, a gente não tem mais um latadão, assim, ela tem que ganhar 10 quilos, 8 quilos. Isso é muito flutuante de acordo com a paciente e a gente tem que ir acompanhando no gráfico para que ela, claro, não deixe de ganhar peso de forma saudável para o bebê. Eu lembro que no começo eu ganhava pouquíssimo de peso, né? Às vezes 1 quilo, às vezes gramas, e eu falei, tô segurando, porque quando der aquela fome também vou comer o que eu quiser. Eu lembro que eu cheguei um mês que eu engordei 4 quilos e ela falou, meu Deus, o que você fez? Eu falei, eu comi, a gente vai para a culpa no quê, porque né? daí você faz o ultrassom e vê que o bebê não ganhou 4 quilos. Exatamente, o bebê não ganhou 4 quilos. Eu falo, o quilo tá todo aqui mesmo, porque o bebê continua com aquelas gramas a mais que ele vai ganhando, né? Aí você pensa, depois eu vou ter que tirar tudo isso. Você perde o peso do bebê e um pouco de líquido. O resto você tem que se virar pra perder, né, doutora? Olha, quem já engravidou sabe do que a gente tá falando. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Jaque. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou deixar o site que é o www.doutoranaira.com.br e tem o Insta também, que é @doutoranaira, certo? Tô sempre acompanhando lá o dia a dia com o filho também. Coisa mais linda. Volte mais vezes. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada, Jaque. Tarde.